Luiz. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos em nome da Câmara Brasil-Alemanha e principalmente do nosso palestrante de hoje, o Luiz Felipe. Bom, hoje o nosso tema vai ser transferência de preço, transfer pricing, e a nova MP, né, de transferência de preços e seus impactos. O Luiz, ele é sócio no escritório Matos Filho, ele atua em estruturação tributária de empresas envolvendo investimentos. Ele também é mestre em Direito Tributário, LLM, pela Universidade de Flórida, e hoje vai dar uma pequena palhinha sobre esse assunto para a gente. Eu queria deixar todo mundo muito à vontade para colocar as dúvidas no chat, no nosso Q&A, que o Luiz vai ter o prazer de ir respondendo ao longo do webinar. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Bom, qualquer dúvida, qualquer probleminha, estamos por aí também. Então, Luiz, fica à vontade, passo a palavra sem mais delongas. Obrigado, Helena. Sim, a ideia, na verdade, é não dar uma palhinha só, porque a medida provisória é tão grande, é tão longa, é tão complexa, que no final das contas a gente tem um mar de coisas daqui para falar sobre isso. Só para a gente dar um pouco do contexto do que acontece, a gente teve, acho que a essa altura do campeonato, hoje dia 8 de março, aliás, Feliz Dia das Mulheres para todas, dia 8 de março a gente não tem muito mais o que inventar sobre a medida provisória, considerando o fato de que ela saiu no final de dezembro, e 2 meses e pouco depois a gente já discutiu bastante coisa sobre ela. Então a ideia aqui é a gente realmente passar por ela, passar pelas discussões dela, mas considerar que ninguém está chegando agora nela. Então talvez a gente possa focar um pouco mais nos pontos mais importantes. Para isso, como a Helena falou, acho que isso é importante que todo mundo falasse. A gente consegue ter uma coisa um pouco mais interativa se as pessoas forem fazendo perguntas na medida do que a gente vai falando, porque a gente consegue responder perguntas como debate mesmo, como dentro do contexto em que elas são feitas. Então, se vocês puderem já ir mandando as perguntas na medida que a gente vai conversando, melhor. Eu vou tentando responder aqui, em vez de deixar tudo só para o final. Nada obsta também a gente fazer alguma coisa mais para o final. Mas vamos lá, dentro do contexto da medida provisória, eu vou até colocar aqui, porque fica mais fácil para a gente colocar no contexto. Pronto, acho que agora dá para todo mundo ver aqui o texto. O que a gente tem aqui? Vamos considerar o que primeiro a gente tinha aqui de contexto. A medida provisória, na verdade, é uma promessa, e não estou contando nenhuma novidade para quem segue o assunto, é uma promessa que o governo deu para a OCDE já há alguns anos para a entrada do Brasil na OCDE. Isso vem atravessando alguns governos, isso já começou, não começou no governo anterior, começou no governo anterior ao anterior, e essa discussão de entrada do Brasil na OCDE passou por várias mudanças legislativas, mas a mais brilhante, a mais lustrosa seria exatamente a de preço de transferência. Todo mundo fala, mas preço de transferência é aquilo que a gente tem que mudar. Não, não é aquilo que a gente tem que mudar, mas no final acaba sendo a mais importante. Por quê? Porque quando o preço de transferência a ideia nasceu em 96, a gente fez o que pôde, com base até na questão de OCDE e tudo mais, mas foi uma tropicalização do que a gente podia ter feito na época. Feito uma reforma em 2015, em 2012, e agora a ideia é que a gente realmente se internacionalize de uma forma mais completa, a gente se integre no cenário internacional, e o pedido da OCDE é exatamente isso. Vocês querem participar do nosso clube, vocês têm que seguir as nossas regras. Então, mudem as regras de transferência para isso. Então, a ideia é de que ao longo do tempo a gente tenha feito um processo legislativo, uma legislação nova, e a gente fez mesmo. O governo brasileiro, a Receita Federal, na verdade, conversou muito com a OCDE nesses últimos anos e trouxe para cá ao longo do último ano, então, foi muito forte nesse sentido. A gente tinha muita, não digo audiência pública, mas muita discussão da Receita Federal apresentando os planos para cá. O texto, ninguém conhecia esse texto, ele saiu no final do ano passado com medida provisória, que eu não acho que deva ser a melhor forma, acho que deveria ter saído com um projeto de lei, porque, afinal de contas, é, de fato, matéria para projeto de lei, não para medida provisória. Não existe essa pressa, essa urgência desesperadora, não no sentido da medida provisória, então deveria ter saído.
Mas sai por medida provisória por quê? Porque a gente teve uma mudança de governo, eventualmente a Receita Federal estava com medo de que isso não pudesse não ser abraçado pelo novo governo, então colocaram isso no final do ano passado como medida provisória. No final das contas, eu acho que, passado esse susto, eu acho que vai sim ser abraçado pelo novo governo, pelo que a gente olha. Então, a gente tem um processo correndo como? Dia 29, a gente teve essa publicação. Agora vai para... A gente passou um mês, na verdade, com ele parado por causa do recesso. Então, a gente teria, em tese, 4 meses, 2 mais 2, para fazer essa mudança para a legislação final. E, no final das contas, a gente teria 4 meses. Como a gente teve um período de um mês aqui de recesso, a gente passou a ter, então, talvez, na nossa conta, junho, começo de junho, para a gente fazer a conversão final. O que significa isso? Significa que a gente teria agora, na verdade, um período de emendas que já foi. A ideia de uma medida provisória é que a gente apresente emendas, não só a gente, mas a sociedade, de uma forma geral, apresente emendas para a gente fazer as alterações possíveis. É uma matéria muito técnica, então é uma matéria muito difícil de ser entendida. Ela não tem relator, até a última vez eu ainda não tinha tido relator sobre isso, e a gente, então, imagina que um relator que vai ser sorteado, ele deva ser uma pessoa minimamente técnica, porque ele vai precisar entender o texto da medida provisória e depois aceitar o que as emendas foram colocadas. Hoje a gente tem mais ou menos 107 emendas pedidas, muitas delas olhando, muitas das emendas a gente tem emendas repetidas, algumas emendas só pedindo supressão, algumas emendas só pedindo para a gente fazendo aumentos maiores, pedindo para, inclusive, transferir de 2024 para 2025 a vigência, porque a regra da medida provisória, isso vale a partir de 2024, quem puder ou quem quiser antecipa para 2023. Então, a regra é, apesar disso, a ideia de algumas emendas é pedir para passar para 25. Então, a gente tem de tudo nas emendas. O ponto das emendas, que na minha visão, é que, de novo, elas, assim como a medida provisória, elas são muito complexas também, porque elas são muito técnicas. O prazo já passou, e um relator que pegar, ele vai precisar entender muito do assunto para poder entender as emendas e fazer as alterações. Eu acho que, como talvez o ótimo seja inimigo do bom, muitas das emendas muito técnicas vão ser descartadas e talvez as emendas um pouco mais genéricas vão ser aceitas. Até porque a Receita Federal está em cima do assunto e não vai querer deixar passar também grandes modificações em relação ao que já foi prometido para a OCDE. Mas, enfim, é o que nós temos aqui. Apesar do fato de a gente ter emendas, isso não significa que a gente não vá ter discussões da sociedade com o relator. O relator em si pode apresentar suas próprias emendas, então, eventualmente, não sei se alguma audiência pública vai ser feita, acho que não, a gente não tem nem relator ainda, mas é possível que a gente tenha, na verdade, associações, enfim, setores da sociedade indo atrás do relator pedindo suas próprias alterações como emendas de relator. Eventualmente, o relator vai fazer suas emendas. A Receita Federal, de novo, defendendo o que é dela. Então, esse é o processo que a gente tem nesses próximos meses. O relator sendo sorteado vai olhar as 107 emendas, eu que aceito e que não aceito, e eu conversar com a sociedade civil até o final de junho. Isso tudo vai ter que ser votado, aprovado, e pela própria presidência também vai ter que ser sancionado. Daí vai sair uma medida provisória transformada em lei e vai sair provavelmente uma instrução normativa. Como a gente espera, a instrução normativa vai ser um livro, porque normalmente a instrução normativa da Receita Federal, ela pega toda a legislação, transfere para a instrução normativa e coloca, além disso, as coisas que a Receita Federal entende como aplicação da regra. O processo hoje, dentro da medida provisória, depende muito de regulamentação, então muitas regras da medida provisória pedem regulamentação, por isso que hoje é difícil você aplicar em 2023, mas, enfim, é como vai ser feito. Então, o que eu acredito aqui é que vai sair, minha visão também é que a Receita vai esperar essa conversão sair, para, sim, lá por junho, julho, publicar uma medida provisória, uma instrução normativa com toda a regulamentação. Você fala, bom, mas aí já saiu uma instrução normativa agora. Já saiu, porque existia uma demanda de que algumas empresas queriam já saber o que fariam a partir de janeiro. E, por conta disso, a Receita Federal, então, publicou uma instrução normativa agora, mas é uma instrução normativa muito limitada, só com regras específicas de burocracia, do que fazer para o caso daquelas que vão trazer isso para 2023. Então, mas, mesmo assim,
é uma instituição normativa que traz algumas regras para 2023, mas ela não esgota completamente o tema, porque mesmo a aplicação de métodos, mas vai demandar uma instituição normativa maior para que a gente possa fazer uma aplicação completa disso. O cenário que a gente tem é esse. Muita gente esperando para 2024, eu acho que vai ser aprovado, então muita gente esperando para 2024, algumas empresas vendo que poderia acontecer em 2023, principalmente, eventualmente, empresas de tecnologia que possam ter uma discussão diferente sobre royalties, enfim, se beneficiam mais disso. E do outro lado também, a gente também tem uma pressão de algumas empresas querendo aplicar em 23, por quê? Porque são empresas americanas também enfrentam o problema de que a gente chama de Foreign Tax Credit, que os Estados Unidos restringiram a partir do ano passado a tomada de crédito nos Estados Unidos para determinadas remessas. Então, tem royalties, a gente tem serviços, mas os Estados Unidos restringiram a tomada de crédito lá fora, isso é um caminhão de dinheiro para as empresas, porque a gente não tem um tipo de legislação adequada para isso, não tem os princípios de renda adequados para isso. Então, muitas das empresas estão imaginando que, se adiantarem para 2023, pelo menos elas teriam um argumento para negociar com os Estados Unidos uma tomada de crédito. Não significa necessariamente que os Estados Unidos vão aceitar isso, só porque anteciparam. É uma questão de legislação americana, não é questão de legislação brasileira, e depende muito do governo americano saber se aceitar isso ou não. Até porque a medida provisória hoje, pelo menos, ela é muito, como a gente fala, provisória. Então, na prática, o que vai acontecer? Se isso não for aceito em junho, ainda em junho, a gente não vai ter, no final das contas, como se nada tivesse existido. Então, eu tenho certeza que, em algum momento, se os Estados Unidos se comoverem em relação à questão de tomada de crédito, vai ser talvez a partir de junho, quando a medida provisória for aceita mesmo, para poder discutir se isso vai acontecer ou não. Bom, dado todo esse introito, o que a gente tem aqui? Regras de 1996, regras de 2023. Qual é a mudança? Como eu falei, a gente tinha em 96, a gente tinha as regras baseadas mais ou menos na OCDE. Por que eu falo baseadas mais ou menos na OCDE? Porque a gente usava conceitos de partes vinculadas, a gente usava os métodos mais ou menos como os da OCDE, a gente tinha um conceito muito básico ali na OCDE, a gente não tinha o que a gente tem hoje. Então, vamos lá. De lá, o que a gente tinha? Dentro de um conceito específico da 9430, a gente tinha os métodos, conceito de partes vinculadas, e eram vinculadas mesmo. Hoje a gente chama de partes relacionadas, que é o conceito de related parties dentro da legislação brasileira, que seria a regra OCDE. Mas eram partes consideradas vinculadas, e eram partes consideradas vinculadas de forma muito taxativa. A gente passa por isso depois de forma muito taxativa. Hoje a gente tem de forma muito mais exemplificativa. Se antes a gente tinha questões ali na questão de partes vinculadas, a gente tinha partes vinculadas societariamente, partes vinculadas, consideradas vinculadas por força de contratos, exclusividade e tudo mais. A gente tinha partes vinculadas por conceito de paraísos fiscais. Hoje é muito mais aberto. A gente tinha métodos que ainda que a gente use hoje, métodos de venda menos margem de lucro, conceito de custo mais margem de lucro, mercado. A gente tinha isso mais com margens fixas, e é aquilo que o governo conseguiu na época para poder manter vamos dizer, uma facilidade de revisão dos métodos. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Não. Então, eram as coisas que a gente tinha. Acho que a Luzinete tem uma pergunta aqui. Qual a vantagem para as empresas aplicarem em 23 e se teremos alterações durante o ano? Não sei quais são as vantagens, realmente vai depender muito de empresa para empresa, como eu falei. Talvez empresas que paguem royalties, elas tenham essas vantagens hoje, porque elas consigam deduzir alguma coisa que elas já não consigam deduzir originalmente. Mas a vantagem vai depender de cada empresa. De empresa para empresa, a gente vai conseguir ter uma análise maior. Tem empresa que provavelmente não vai ter vantagem nenhuma, até porque a gente está caminhando por um território de incerteza aqui. Então, eu acho que isso vai depender muito de cada empresa. Mas na discussão aqui, o que a gente tem? Então, hoje a gente tem uma abrangência muito maior e uma aplicação do princípio de arm's length. Eu acho que essa grande revolução da nova regra é a aplicação do arm's length. Por que isso é uma revolução? Você vai falar, bom, mas na regra anterior também tinha um arm's length. Até tinha, porque a gente tinha um método PIC e a gente tinha um método lá de fora, um PVEX e um PIC. Até era um arm's length. Mas hoje o que a gente tem de arm's length é para tudo. Se a gente tinha, de certa forma, um PIC e um PVEX se tinham relação com arm's length, hoje a gente tem todos os métodos, pelo menos na visão proposta, a gente tem todos os métodos propostos para que isso aconteça. Então, isso para a gente vai ser muito importante no que a gente vai chegar lá. Então, a regra hoje proposta
é uma regra muito mais ampla, muito mais abrangente. Então, o que ela fala? Antes, eu falo antes do que vale hoje, na verdade, que a 940 ainda está valendo para os casos. Mas, enfim, no antes que a gente diz, a gente tinha que identificar uma transação controlada. Então, a gente tinha a minha transação, eu sou uma pessoa jurídica brasileira, eu tinha uma transação controlada, me perguntava se eu tinha, de fato, uma pessoa ligada lá fora, uma pessoa parte vinculada lá fora, e a partir daí eu tinha isso. O que o Brasil, a legislação fala hoje? Bom, você vai ter que ter uma transação controlada, que não muda muito do que a gente tinha, na verdade. Você tem uma transação controlada, você vai identificar essa transação controlada, a natureza dessa transação, e essa natureza é muito importante, delinear ela, você vai usar a transação comparável, e aí a comparável é sempre aquela que a gente consegue de arm's length. E por que a comparável é importante? Porque hoje, na anterior, a gente tinha um método, um PRL, por exemplo, não era comparável, era sempre a mesma transação. Como você tinha um PVV, um PVA para exportação, era comparável? Não era comparável, era sempre a mesma transação. Então, você usava, você importava, industrializava ou revendia, e a partir daí você usava essa só própria transação, você não comparava nada. Hoje não, você vai sempre usar uma comparável. Então você vai ter que identificar a controlada, a comparável, e a partir daí, entre as duas coisas, você vai escolher o método. A escolha do método, na verdade, a gente vai passar por ele ali, você vai escolher o método mais apropriado, e aí depois você faz os ajustes. A gente vai passar pelos ajustes, os ajustes estão mais sofisticados do que o que a gente tem hoje. Então, antes a gente vai ter que ter uma controlada, mas todo o delineamento dela, a comparável, que antes não necessariamente você tinha uma comparável, você pode usar a própria, escolhe um dos métodos, vai fazer a comparação entre elas e fazer o ajuste que precisar. Então, esse é o critério que a gente tem entre todas as coisas. Das transações controladas, e aí esse é um ponto importante. Quais são as transações controladas? Antes a gente tinha transações controladas, aquelas transações que eram completamente feitas com as partes consideradas vinculadas. Então, poderiam ser as exportações ou as importações de bens, serviços ou direitos. Por que isso é importante? A regra anterior, ela falava sempre em exportações e importações. E aí vinha aquela briga de, bom, mas espera um pouquinho, se eu estou fazendo uma aquisição de participação societária, isso não é uma exportação, não é uma importação. A Receita tinha dito que sim, que era. Então, ali a gente estava tentando ajustar alguns tipos de conceitos de vida real para uma exportação e importação. Então, se a gente tinha, eventualmente, antes, uma discussão sobre uma importação de um pagamento de royalties, é uma importação? Não necessariamente, eu não estou importando alguma coisa. Então, aqui não. Aqui a regra nova fala, são quaisquer relações comerciais ou financeiras entre duas partes relacionadas. Então, relações comerciais ou financeiras não importa se é transação, se é exportação, importação, não importa, é sempre uma relação. Aqui eu acho que ela deveria, a legislação, ter colocado, inclusive, relações comerciais, financeiras ou societárias, porque lá atrás, você olha na legislação que reorganizações societárias também são vinculadas a preço de transferência, o que significa que são operações societárias, não necessariamente comerciais ou financeiras. Eu acho que aqui eles deveriam aumentar o escopo para poder dizer. Mas, de qualquer forma, eles falam que são quaisquer contratos ou arranjos sob qualquer forma, série de transação. A ideia da Receita Federal aqui é realmente jogar a rede e pegar todo tipo de transação que se pegue com a Receita Federal. Então, a gente esquece a discussão que a gente tinha sobre o conceito de ser exportação. Exportação agora, de fato, é qualquer coisa. E nesse delineamento do que seja essa qualquer coisa, na verdade, você vai ter que analisar cada uma das coisas de uma forma um pouco mais sofisticada do que você fazia antes. Então, aqui, como eu estou colocando aqui, você vai ter que pegar os termos contratuais, as características dos bens, as circunstâncias econômicas das partes. A gente está trazendo aqui coisas muito mais sofisticadas e mais subjetivas do que a gente tinha antes. Então, de fato, a gente vai ter que olhar aqui uma coisa mais sofisticada. Uma coisa importante que a legislação traz aqui é o que eles chamam de hora. Na verdade, eu não sei porque chamam de hora, eles chamavam isso de hora no ano passado, quando faziam as prestações. Na verdade, deveria ser alguma coisa como ordem. São as operações realisticamente disponíveis. O que significa isso? Quando eu estou olhando aqui o método que eu vou usar, se eu for usar as transações controladas versus as transações que eu tenho que comparar, eu vou ter que usar as realisticamente disponíveis. O que eu deveria fazer seria aquilo que todo mercado faria se eu estivesse fazendo uma comparação. Isso significa o quê? Eu não deveria, por exemplo, pegar uma transação específica controlada, porque eu tenho disponíveis outras transações que deveriam ser usadas como comparação, que deveriam ser, na verdade, talvez criar o meu método, talvez criar o meu parâmetro correto, e não especificamente aquela que me favoreça mais ou que não necessariamente represente o mercado. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar todas as opções que realmente sejam disponíveis e de forma, como eles falam, realisticamente. Isso é importante para todos os lados.
para criar, claro, uma visão de arm's length mesmo, de mercado mesmo, mas é importante que eu tenha, de fato, as operações ao meu controle, ao meu alcance. Eu não posso usar as disponíveis, as que eu tenho, e a Receita Federal trazer umas novas, que de fato não seria. A gente já teve esse problema na regra anterior, que a gente chamava de secret comparables, a Receita Federal trazia aquelas operações de Siscomex, tudo mais, que a gente não tinha controle nenhum, e era um problema. Então, aqui nas operações realisticamente disponíveis, isso é super importante para que a gente consiga ter, de fato, uma regra mais, um cálculo de mercado mesmo. Isso para as transações que a gente está controladas. Agora, o que significa isso em relação às partes relacionadas? Uma vez que eu tenho as transações controladas consideradas, eu tenho que pegar as partes relacionadas. Como eu falei na regra anterior, a regra anterior me trazia todas a listagem de todas as regras, todas as partes que seriam consideradas vinculadas na época. E o que não tivesse ali, ainda que tivesse bastante coisa, o que não tivesse ali, eu não pegasse, eu não estaria considerado a preço de transferência. Aqui, na verdade, ele fala que as partes são consideradas relacionadas quando, no mínimo, uma delas estiver sujeita a influência. Aqui, ela pega influência pega qualquer coisa, influência direta ou indireta. E aí eu estou falando, se for falando societariamente, qualquer um vai ter influência. Então, o controlador vai ter, as empresas irmãs dentro de um grupo vão ter, as entidades, unidades de negócio, mas eu pego qualquer outra coisa. Como a legislação teve cuidado de não trazer a ideia de uma parte jurídica, uma pessoa jurídica lá fora, mas eu vou pegar fundos, posso pegar qualquer trust, posso qualquer coisa que signifique que eu possa estar transferindo alguma coisa lá para fora. Vou pegar pessoas físicas, vou pegar qualquer coisa. Uma curiosidade que a legislação não trouxe aqui foi, como ela também não trouxe na regra passada, foi interposta pessoa. Na regra passada, interposta pessoa veio por disposição normativa. Mas a interposta pessoa, se eu tiver de fato uma interposta pessoa no meio, eu tiro essa interposta e vou considerar as partes consideradas ligadas. Aqui, quando eu falo influência, no final das contas, acaba pegando todas as coisas. Talvez venha da instituição normativa, mas vai pegar todo tipo de coisa quando eu falo na influência. Então, aqui vai ser super importante a ideia de que partes relacionadas são quaisquer coisas. E aí vou pegar também, eventualmente, um conceito de distribuição, como eu tinha antes, mesmo que não seja parte ligada. Por quê? Porque se eu tenho influência, eu vou ter, então, um contrato de exclusividade, eventualmente, vinculado à parte relacionada. A regra também traz a questão de, independentemente de influência ou não, traz a questão de paraíso fiscal. Então, se eu tiver um paraíso fiscal, passa a ser considerado uma parte relacionada. E aqui a questão de paraíso fiscal é interessante, porque o paraíso fiscal, para esse fim, ele deveria ser considerado 20% dentro daquela lista da receita. Na regra anterior, ele já tinha sido trazido para 17% por portaria. Então, a gente fala, putz, mas hoje é 17%, não mudou nada, na verdade, porque a regra anterior já me trazia 17% por causa de portaria. Hoje só está trazido na lei. O que é interessante, de novo, é colocarem o 17%, eles repetirem o 17%, porque de lá para cá, da portaria que a gente teve para cá, a gente teve discussões sobre Pilar 1, Pilar 2, em que a gente tem uma tributação mínima de 15% nos países. Então, em princípio, deveriam usar até uma alíquota de 15%, mas estão usando 17%. 17 ou 20 também não faz muita diferença, porque a gente sempre vai confiar na regra da instituição normativa, na listagem da instituição normativa. Então, a gente acaba não mudando muito na questão de paraíso fiscal nesse sentido. Delineados, então, o que é uma transação controlada? O que é uma parte relacionada? Eu passo para o resto. Então, eu tenho eu vou ter que usar, claro, as características economicamente relevantes das transações, porque eu tenho que considerar, comparar bananas com bananas, eu tenho que comparar laranja com laranja, então eu não posso ter deixar de fazer ajustes para que eu consiga identificar esses comparáveis. Então, eu vou ter que ter prazos, então a data que as transações foram realizadas vão ter que ser colocadas da mesma forma, prazo de pagamento, quantidade, tudo isso eu vou ter que fazer ajustes. Então, como é que eu faço identificação dos comparáveis? Trazendo isso tudo para a mesma cesta, então, considerando. Uma coisa que é interessante aqui, que nem todo mundo considera, nem todo mundo fala, é essa existência de efeitos de sinergia no grupo. O que significa isso? O que é importante aqui, a legislação fala, olha, eu preciso ter esse efeito de sinergia. Vamos assumir que eu tenho uma empresa lá fora. Essa empresa lá fora, ela atuou de alguma forma qualquer, de forma a conseguir que todos os fornecedores no mundo, unilateralmente ela fez isso lá fora, considerou que todos os fornecedores do mundo vão conseguir descontos para todas as empresas em todos os lugares do mundo, e isso beneficiou o Brasil. De fato, isso beneficiou o Brasil, a gente teve um benefício, mas isso não é uma coisa que deveria ser considerado dentro do assunto.
o que deveria ser considerado? Se eu tiver uma sinergia voluntária para esse fim, significa o quê? Se o Brasil também tiver tido algum tipo de ação nesse tipo de considerar, de conseguir o benefício de desconto, por exemplo, aí eu consigo ajustar isso no comparável. Se eu não tiver esse tipo, a sinergia não é vista. Então, até esse tipo de detalhe vão ser considerados dentro da identificação dos comparáveis, da forma como eu consigo fazer o ajuste. Então, feita tudo isso, então, na verdade, vou fazer o quê? Vou ter um método apropriado e verificação dessa parte testada. O método apropriado, qual é a regra? É mais incerteza, a gente tem uma incerteza maior nesse sentido. Vamos passar pelos métodos, a gente chega no método mais apropriado, então. Antes a gente tinha, nas regras atuais, o PIC na importação, o PIC, o PRL e o CPL, cada um uma regra diferente. Então, o PIC era o mais arm's length, dentro do que eu poderia fazer. Na exportação era o correspondente ao PVEX. Dentro da importação, eu tinha o PRL, que é o que eu falei, não teria uma comparação, é sempre o mesmo método, é sempre o produto revendido que vai ser usado como parâmetro para ele mesmo. A mesma coisa no PVE e PVV para a exportação. CPL, custo de produção mais lucro, correspondente na exportação ao CAP. É engraçado que o CPL também é a mesma coisa, ele não usa o comparável, ele usa sempre o próprio custo do próprio produto. E o CAP, ele até fala, idênticos ou similares, mas ninguém nunca usou, é sempre a regra de próprio custo. Então, aqui, se vocês olharem, vocês tinham margens fixas, como eu falei, e você tinha um critério que não seria comparabilidade. Você escolhe o método. Qual é o método? Aquele que você quiser, e você não precisa dar satisfações para a Receita Federal sobre qual método, qual é o melhor método. Você escolheu aquele método porque é aquele mais vantajoso para você e acabou. Aqui a gente já tinha uma discussão de que o melhor método, na verdade, não era necessariamente aquele que trazia o arm's length. Por quê? Primeiro que a legislação já não trazia o princípio arm's length como regra, e agora, de fato, não trazia. Então, não só ele não era arm's length porque eu usava as margens fixas, como também porque eu escolhi o melhor método para mim, não necessariamente aquele que era o valor de mercado. Dentro da regra proposta, eu tenho métodos para importação e exportação. Eu estou falando importação e exportação de forma bem romântica aqui, porque, de novo, não se usa a palavra importação e exportação, mas vamos usar dessa forma. Então, exportação e importação são os mesmos métodos. Então, eu tenho um PIC, que faz, às vezes, do arm's length de mercado para todos os dois lados, o PRL, o MCL substituindo mais ou menos o CPL. Esses três métodos, na verdade, dentro do que é regra nova, não tem mais margens fixas. Não tendo mais margens fixas, eles falam PRL e MCL, margens de mercado. Aí você vai ter que realmente saber quais são as margens de mercado para o tipo de método que você está usando. E traz uns novos métodos, a margem líquida da transação e a divisão do lucro. São métodos que a gente chama de transacionais. Sempre existiram para a OCDE, mas nunca existiram para a gente aqui. E são alguns métodos que, de fato, podem se aplicar melhor, inclusive aqueles métodos que a gente considera tradicionais, são o PIC, PRL e o MCL. A diferença aqui, como eu falei, para importação e exportação ele vale para tudo, e todos eles usam ou preços de mercado, como é o PIC, ou margens de mercado, sem margens fixas, como PRL, MCL, e MDL também usando parâmetros de mercado. Se nenhum desses métodos se aplicar, a gente pode usar um outro método, mas ele é mais residual. E qual é a diferença em relação à regra do melhor método? Eu não estou contando nenhuma novidade, porque provavelmente todo mundo já sabe isso. Não estou contando novidade, mas aqui a gente traz a regra de que é o melhor método que se aplique dentro daquela transação que eu estou fazendo. Isso significa o quê? Ele fala, o PIC é o melhor método, a menos que algum outro método se aplique de forma melhor. Então, ele te dá o PIC com preferência, mas também tira o PIC logo de fato dessa preferência, porque, de fato, ele não traz a regra do melhor método. E aí você vai ter que explicar, dentro disso aqui, provavelmente você vai ter que explicar para a Receita Federal. Bom, Receita, eu usei o PRL, vamos usar nesse caso, mas não porque ele seja o melhor método, não porque eu queira. O PRL é o melhor método, mas eu vou ter que desconsiderar os outros. O PIC não se aplica melhor nesse caso por essa razão, o MCL não se aplica nesse caso pela melhor razão. Se antes eu tinha que dizer só esse método me interessava, agora eu vou ter que provavelmente dizer este me interessa e os outros não são melhores por essas todas as razões. Então, é o tipo de regra que a gente vai ter que explicar com mais detalhes para a Receita Federal. E, claro, isso significa que, eventualmente, eu vou ter uma desconsideração da Receita Federal do próprio método. Mas a gente pode chegar nos APAs, que a gente, mais para o final, a gente passa por esse tipo de coisa. Isso considerando os métodos. Deixa eu ver. Aqui. Os ajustes. Para mim, esses ajustes são as questões mais importantes, ou das mais importantes. Por que eu quero dizer isso? A regra original, hoje, ela fala o seguinte: a regra original, você vai chegar no final de 31 de dezembro, você vai usar o melhor método que você usar e você já faz o ajuste em 31 de dezembro. É claro que a regra está considerando um período anual.
ela nunca considerou, na verdade, um período trimestral. Então, se você tiver um lucro presumido, ele é trimestral. Se você tiver um lucro real trimestral, de novo, ele é trimestral. Então, a legislação nunca foi atrás muito disso. Se eu tenho uma importação num lucro trimestral, por exemplo, e faço o ajuste de 31/12, eu estou fazendo o ajuste de forma descompassada com o custo ou a despesa que ela me gerou num determinado período. Está errado, mas é como sempre foi discutido. Aqui ela não conserta muito isso. Quando você fala de ajustes, a regra fala, você vai fazer ajustes espontâneos. Esse é o seu ajuste, que na legislação original seria aquele de 31 de dezembro. Então, eu estou fazendo um ajuste espontâneo. Ele não me dá a data de 31 de dezembro. É possível que isso venha, inclusive, por instrução normativa. Eu acredito que venha por instrução normativa. Mas, em princípio, o ajuste espontâneo talvez não tenha vindo de propósito, porque eu vou fazer no momento em que ele precisa ser feito. Então, se eu tiver uma cisão, talvez eu faça ali o ajuste espontâneo. Se eu tiver um trimestral, eu vou fazer o trimestral ali naqueles momentos de encerramento do trimestral. Então, é isso que deveria acontecer para ficar par e passo. Mas o que ela fala? Olha, eu tenho um ajuste espontâneo, que é o que você vai fazer para importação. Eu vou falar importação e exportação como, de novo, forma romântica, mas não são mais tratados de importação. Mas para importação e exportação, eu vou fazer os espontâneos. Mas eu posso fazer o compensatório, que era o que a gente chamava originalmente de ajuste, aqueles ajustes de nota de débito ou de crédito, porque você eventualmente chegou no final do ano, você fez passagens maiores do que deveria, então você vai fazer as chamadas nota de crédito, nunca foi permitido isso dentro dos métodos de preço de transferência. Aqui ele traz alguma coisa similar, ele fala, você pode fazer um ajuste compensatório no final de ano, se você gerou algum tipo de dupla tributação na sua transação, você pode fazer um ajuste compensatório no final do período para poder fazer essa para ser redundante, compensação. Isso só é permitido, na verdade, no final do período e, ao mesmo tempo, na forma permitida pela Receita Federal. Então, você vai ter que ver isso na forma como a Receita Federal traz. Ela já, inclusive, trouxe algumas regras na própria instrução normativa que ela emitiu agora, nesse último mês. Então, ela fez isso vai fazer para o ajuste compensatório. Então, do espontâneo, eu tenho, eventualmente, um compensatório entre as partes para poder ajustar a transação no final do período. Se você não fizer isso, o que vai fazer? A Receita Federal vai fazer um lançamento, como ela faz mesmo, de fato. E é o que ela chama hoje em dia de ajuste primário. Então, ela vai fazer um ajuste primário, que vai ser o ajuste que você vai fazer dentro que a Receita Federal vai fazer dentro da base dela mesma. O que é importante aqui? A novidade da coisa aqui seria o ajuste secundário. Esse ajuste secundário, o que a Receita Federal está falando? Ou o que a legislação está fazendo? Eu vou dar um exemplo aqui. O que ela está falando? Eu vou fazer uma importação, eu vou importar, eu vou ter uma dedução de 100, desculpe. Vou chegar a uma dedução de 100. Dentro dessa dedução de 100, eu fiz o meu ajuste espontâneo e eu descobri, na verdade, que era 80, não deveria ser 100. Esses 20 eu vou ter que fazer o ajuste lá, fazer na base de imposto de renda e contribuição social, e vou fazer o aumento disso aí. Isso significa que a minha dedução deveria ter sido 80 logo de início. Eu fiz 100. O que a Receita Federal está falando com o ajuste secundário é o seguinte, olha, você fez isso tudo, acertou a sua base fiscal, está tudo certo. Mas não importa que você pagou 100 lá para fora. Então, você mandou 100. Ainda que você tenha deduzido os 80, você pagou 100. O que eu quero que você faça é traga de volta esses 20 também. Não só deixar indedutível os 20, traz de volta esses 20. Isso significa o quê? Que você vai ter que fazer um ajuste nisso aí, registrar um recebível, considerar isso como um empréstimo. Então, você vai fazer um ajuste disso aí. Quando você faz um ajuste disso aí, significaria o quê? Registrar um recebível, que você vai ter que receber esse dinheiro. Os pontos que a gente sempre discute nesse tipo de coisa é, quando você faz esse ajuste, a princípio, se você vai receber esse dinheiro, você deveria registrar um conta a receber na contabilidade. Registrar um conta a receber na contabilidade me gera um problema, porque a contrapartida desse conta a receber deveria ser o quê? Resultado. Por quê? Porque foi o resultado que me afetou. Se isso é o resultado, então eu deveria ajustar onde? Dentro do custo. Dentro do custo de 100, eu deveria ajustar o custo para 80, registrar o recebível de 20 contra um custo reduzido de 20. Agora, se eu fiz um ajuste espontâneo, eu fiz um ajuste de 20, estou fazendo um ajuste no próprio custo, eu tenho um duplo efeito nisso aí. Ou eu não faço ajuste espontâneo, ou eu faço isso dentro do meu custo para ter um efeito único. A não ser que eu faça esse ajuste de custo dentro do lucro acumulado. É outra história. Mas
Eu imagino que as auditorias talvez não deixem você registrar isso aí, porque se você não vai registrar, vai receber isso, não tem certeza de recebimento, porque isso é uma coisa que a sua legislação impõe, mas não necessariamente coisa que você tenha combinado com a outra parte de receber, talvez ela não vai nem registrar isso como recebível. Aí não tem problema, aí vira um ajuste do LALUR, você vai fazer um controle de LALUR de se recebível dentro da parte B do LALUR. Poderia até ser verdade, por questão de conservadorismo. O ponto é, se você receber esse dinheiro, você entrou no caixa. Aí você vai ter que registrar no resultado mesmo. Se você registrar no resultado, você teve esse ajuste. Se você receber esse caixa, então a regra deveria ser você registrar isso dentro do seu contas, do seu lucros acumulados, para você não ter esse tipo de ajuste justo. Então, o ajuste secundário é o tipo de ajuste que é uma novidade, mas pode gerar um problema aqui, pode gerar um tipo de indisposição, eventualmente até um duplo efeito. A gente sabe, dentro das emendas que tem, nas 67 emendas, tem muitas emendas que pedem para tirar esse ajuste secundário. O que eu achei engraçado é que a legislação, a instrução normativa que veio da Receita Federal agora, falando para 2023, ela fala sobre regras de ajuste compensatório, ajuste espontâneo, ela fala do primário, mas ela não fala nada do ajuste secundário, como se a Receita ignorasse o assunto. Então, aqui vai ser um assunto importante. Outra coisa importante aqui é, a regra me traz, enquanto eu não pagar, vamos dizer que eu vou pagar e receber em 10 anos esse ajuste secundário, esse valor correspondente, enquanto eu não receber, eu vou cobrar juros. E esses juros são o quê? Naturalmente tributáveis. Então, ainda que eu não receba, e se eu não receber nunca, eu vou tributar para sempre uma taxa de juros de 12% ao ano, que não faz muito sentido para mim, porque eu tributo alguma coisa que necessariamente não necessariamente eu vou receber. A regra não vai me trazer tratamento cambial disso aí, isso significa que, eventualmente, como é que eu trago de volta? Se o dinheiro entrar, na verdade, vai ser o quê? Um ajuste, empréstimo não foi porque não saiu esse dinheiro. Se eu trouxer esse dinheiro de volta, vai ser o quê? Um ajuste no próprio documento de importação. Então, a regra deveria trazer algumas formas de tratamento de como é que eu vou fazer esse ajuste secundário. Isso, para mim, é muito importante e não está sendo endereçado. Se pensarem, bom, mas isso vai ser endereçado? Não sei, não acho que isso vai ser mudado, porque é uma ideia da Receita Federal trazer isso. É regra que existe em outros países da OCDE, então a Inglaterra, por exemplo, tem ajuste secundário. Então, eu não sei como é que isso vai ficar. E considerando um assunto tão técnico, eu acho que não vai ser tão endereçado, talvez, na conversão da medida provisória, então talvez seja uma coisa que passe dessa forma mesmo. Então, talvez vai depender um pouco da sociedade discutir isso com o próprio governo. Vamos lá, dentro das transações com intangíveis, o que a gente pode fazer? Aqui eu estou dizendo que tem uma regra, uma pergunta de cost sharing, a gente chega um pouco em relação a isso, quando a gente passa pelos serviços. Nas transações com intangíveis, aqui é uma das grandes novidades, na verdade, quando a gente fala de transações que intangíveis. Na regra atual, hoje, eu tenho transações com intangíveis de forma as transações com intangíveis na regra atual, elas são retiradas das despesas para serem tratadas naquela regra de 1 a 5%, e nas regras de exportação, na verdade, aí sim eu teria operações com intangíveis ali, mas dentro da tratado com direito. Então, a gente não tem uma regulamentação muito grande hoje na regra atual, e hoje, dentro das transações com intangíveis, na verdade, eu tenho, na verdade, a descrição do que seja intangíveis, na verdade. Eu estou falando de intangíveis é sempre aquele bem imaterial, na verdade, que pode ser detido em atividades comerciais, e isso é importante, na verdade, que seja nas atividades comerciais da empresa. Então, eu posso ter um intangível que vai ser buscado por mim, pago por mim, para ser na atividade comercial ou para a minha atividade de uma forma, ou porque eu revendi, ou porque eu coloquei dentro de um ativo meu, de um bem meu, ou porque eu estou usando dentro de uma atividade nova minha. Não preciso de registro nesse tipo de coisa, então eu posso ter um conceito abrangente sobre o assunto, na verdade. Mas uma coisa que é importante, na verdade, sobre a questão do intangível aqui, é que seja sempre uma questão de valor agregado. Eu vou ter um intangível aqui e eu preciso que ele tenha sempre um valor agregado para esse tipo de coisa que vai agregar dentro da minha atividade. Deixa eu puxar aqui nova. O que a regra fala, então? Em primeiro lugar, ela tira das transações com intangíveis, ela revoga toda a regra do artigo 74. Por que isso é importante, na verdade? E aí, de novo, volta à história das transações que a gente está trazendo lá atrás, que são ruins por medida provisória. Quando você faz uma transação por medida provisória e trazendo a regra valendo para 2023, porque ela foi aplicada no final do ano, você faz uma revogação
mínima aqui, você faz uma revogação provisória, mas tem uma revogação para o ano que vem para quem faz. Então, é uma distorção você ter uma revogação provisória aqui, uma revogação no ano que vem para quem faz a aplicação disso para o ano que vem. Então, é ruim. De novo, a regra, quando ela traz 2023, ela revoga, e isso é um ponto importante para todas as regras nacionais, para quem tem o pagamento de royalties para dentro do Brasil, uma coisa que é importante observar é que ela tira para todos os lados, todas as coisas. Então, ela substitui a regra de dedução de royalties para uma nova regra, que é preço de transferência, e ela revoga todas as transações, a legislação para todas as coisas. Ela não fala que é só revogação para o exterior. O que eu quero dizer com isso? Quando ela fala que não revoga só para o exterior, ela simplesmente revoga, e ela está substituindo uma coisa por outra. A minha visão é de que, na verdade, ela está implicitamente dizendo que ela nunca valeu para o Brasil. Então, se você tem pagamento de royalties dentro do Brasil, uma discussão da Receita Federal sempre foi dizer, olha, vale para o Brasil também, para o exterior, e vale a dedução para o Brasil. Mas quando ela revoga dizendo que ela substitui uma coisa pela outra e não trata dizendo que mantém para o Brasil, a princípio, o que eu estou dizendo aqui é que ela nunca valeu para o Brasil, ela nunca valeu para qualquer coisa dentro do Brasil. Então, isso é importante para mim, acho que como forma de argumentação de que, em qualquer defesa, de que eu possa dizer que, de fato, nunca existiu dentro do Brasil essa regra de intangíveis. Mas o fato é, ela está trazendo a regra de exterior, ela está trazendo a aplicação do arm's length, como ela aplica para todas as coisas. Você pode deduzir as regras de royalties, na verdade, pago para a Receita Federal, para fora. E uma coisa que é importante aqui, ela tira um e coloca outro, mas ela também entrega de forma diferente outras coisas. Deixa eu ver se está no próprio slide, está aqui. A gente vai passar por aqui. Ela traz o artigo 45 da legislação de transferência. Você está dando a transação com intangível dedutível ou tributável, se for para o exterior, mas normalmente a gente tem pagamento e não recebimento lá de fora. A gente está pagando isso lá para fora. O que ele está dizendo? No artigo 45 ele fala, olha, isso tudo vale, você é dedutível dentro do arm's length, mas se você estiver fazendo algum tipo de pagamento que seja feito para o exterior, que seja para paraíso fiscal, não é dedutível logo de cara. Se você estiver fazendo algum tipo de pagamento para o exterior, que seja para uma parte relacionada, e que você não comprove que você tem a tributação lá fora, também você tem problemas de dedutibilidade aqui. Então, ela te entrega isso, tirou aquela regra de 1 a 5%, ela entrega para você toda a dedução dentro do que seja um valor de mercado, mas ela tira, por outro lado, dizendo, olha, se você estiver pagando para o exterior e que você não tenha pagamento como algo tributável lá fora, você não vai deduzir. Se você estiver fazendo pagamento para paraíso fiscal, você não vai deduzir. Isso é uma das coisas que as próprias emendas têm trazido isso, e elas têm pedido para tirar isso, porque é um dos grandes problemas que a gente tem com a nova regra, exatamente isso. A gente tem um problema de intangível pago, que a Receita permite, mas ela não entrega para você depois toda a dedutibilidade. De qualquer forma, ela traz. Bom, os intangíveis de difícil valoração, na verdade, se você não conseguir identificar comparáveis, confiáveis nesse tipo de coisa, na verdade, você vai ter um problema aqui de dedutibilidade, porque você não consegue comparar. Como é que você consegue traduzir isso? Você consegue deduzir isso? Talvez não consiga deduzir, se você não consegue deduzir a valoração certa. Aqui, então, para os intangíveis, a gente vai ter a Receita, a grande novidade, a gente tem empresas, inclusive, querendo trazer para 2023 essa dedutibilidade, mas a grande dificuldade, na verdade, vai ser isso, a gente conseguir identificar os intangíveis com fácil valoração, difícil valoração, para a gente conseguir colocar uma dedutibilidade nisso aí. Você, naturalmente, ter um intangível não significa que você vai ter uma exploração disso aí. Então, aqui a gente vai ter um problema grande da invisibilidade do intangível quando a gente tiver uma dedutibilidade nisso aqui. O serviço, acho que é uma das coisas mais interessantes também, porque a gente também tem dedutibilidade dos serviços, ou a tributação dos serviços lá para fora. Qual é a grande discussão da Receita Federal aqui nesse tipo de coisa? Os serviços, na verdade, deveriam ser de valores agregados, ou seja, você vai pagar serviços lá para fora com valores agregados. E aí a grande discussão aqui sobre o que seja valor agregado ou não. O que a regra da OCDE traz você deveria sim trazer para que ele seja um serviço intragrupo, ele deveria ser aquele valor, ele deveria trazer um valor agregado. Ele não traz a discussão de cost sharing, a gente vai para a pergunta, ele não traz a questão de cost sharing ali. Quando ele não traz a questão de cost sharing, por que ele não traz? A discussão de cost sharing, na verdade, ele está vinculada ao serviço intragrupo. Dentro do conceito OCDE,
A gente traz no Brasil sempre a discussão de que cost sharing não é serviço. Dentro do serviço OCDE, o cost sharing está dentro do serviço, sim, mas ele é considerado aquele de baixo valor agregado. Quando ele é baixo valor agregado, na verdade, não deveria ser perseguido pela Receita Federal para fins de ajustes. O que eu quero dizer com isso é, eu imagino que, dentro de uma instrução normativa, o serviço de baixo valor agregado, que é aquele que se vai chamar de cost sharing, provavelmente vai ser aquele que vai trazer algum tipo de safe harbor. Eu estou imaginando que a instrução normativa vai trazer algum safe harbor para os cost sharing, que é considerado dentro do serviço de intragrupo, que seja de baixo valor agregado. Então, quando a gente olhar um serviço aqui, para fins de regra para transferência, ele tem alto valor agregado, ele não tem alto valor agregado. E o que seja de baixo valor agregado, seja um cost sharing, provavelmente vai estar dentro disso, de um safe harbor. E o que seja valor agregado, seja aquele serviço de fato, é aquele que vai ser mensurado para a aplicação dos métodos todos. E aí sim a gente vai ter que entender, sim, que o serviço de alto valor agregado é que ele realmente traga benefícios para todas as partes, que não seja simplesmente um rateio dos custos ou não. E aí eu vou ter que trazer, de fato, toda a regra para fins de arm's length. Então, eu vou ter que considerar nesse tipo de coisa. De novo, os benefícios incidentais, de novo, são aqueles que vão ser trazidos, imagino que sejam trazidos para dentro de um conceito de baixo valor agregado, são aqueles benefícios que, na verdade, são coincidentes, mas não necessariamente aqueles benefícios que são dados para a Receita Federal, como valor agregado para todas as coisas. As aplicações aqui, isso é uma coisa interessante, a gente, dentro desse serviço, principalmente na exportação de serviço, a gente sempre usou um CAP, porque a gente coloca uma margem de 15% e acabou. A nossa tendência é querer usar algum tipo de coisa assim também nesse caso. Não vai valer porque a gente tem que usar a regra do melhor método mesmo. Mas alguns cálculos, alguns tipos de coisa, a gente considera sim, pode considerar para o que chama de MLC, MLT, que dentro dos conceitos específicos. Então, a gente pode usar ali, mas eu vou ter que determinar e, de novo, eu acredito que a Receita Federal vai trazer regras específicas para isso. E isso é importante, por isso que é importante pelo fato de que eu não consiga, talvez, usar a lei sem a instrução normativa que vai vir em julho nesse tipo de coisa. Mas, de fato, eu vou ter que usar os serviços intragrupo, eu vou ter que considerar esse tipo de coisa para fim de aplicação do serviço. Compartilhamento de custo, volta para a discussão do cost sharing. A gente, quando lê a medida provisória, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é pensar, bom, então aqui está o rateio de custos e despesas. Quando, na verdade, não é bem assim. Compartilhamento de custos, dentro do que significa da regra da OCDE, é diferente do rateio de custos e despesas. Compartilhamento de custos versus rateio significa o quê? No rateio de despesas, a gente tem despesas já incorridas e que eu estou, enfim, rateando por todas as empresas do grupo. Ninguém tem riscos, ninguém tem incorre em riscos com a falta de desenvolvimento dessas despesas, porque elas são rateios, eventualmente TIs, eventualmente jurídicos, enfim. Aqui no conceito de compartilhamento de custos, que a Receita traz, e que, na verdade, é uma regra da OCDE, na verdade, a gente tem compartilhamento de custos de projetos prospectivos e não para trás, como acontece com o rateio de despesa. Então, aqui nos custos, eu tenho o desenvolvimento, vamos assumir que eu tenho o desenvolvimento de um software que vai ser usado pelo grupo inteiro. Se eu tenho esse compartilhamento de custos dentro dessa questão de software, eu estou incorrendo, como as outras empresas do grupo, eu estou incorrendo em riscos nesse caso. Então, eventualmente, o software pode não ser desenvolvido, ele pode ser desenvolvido de forma não necessariamente satisfatória, e aí tem um projeto que não funciona. Então, a ideia aqui do compartilhamento de custos, quando a Receita traz aqui, é que eles sejam os prospectivos. Então, eu não posso ler aqui o compartilhamento de custos como rateio de despesas. Como eu falei, se a gente interpretar isso dentro de um conceito de OCDE, o conceito vai ser custos prospectivos e o conceito de rateio de custos de despesas vai cair dentro de serviços, e aí, como eu falei, provavelmente a instrução normativa vai trazer algum tipo de safe harbor para esse tipo de valor não agregado. Então, aqui a regra fala, se eu tiver de fato um compartilhamento de custos, e aí esse compartilhamento de custos prospectivos, porque eu estou dando dinheiro, ou porque eu estou prestando serviços para desenvolvimento de software e tudo mais, isso tudo vai ter que ser mensurado de acordo com os métodos, sim, mas sempre de forma prospectiva. Então, eu não posso confundir aqui o custo com o rateio de despesas. Operações financeiras. O que é importante aqui, o que é interessante nesse caso aqui, é que, para a gente aproveitar o tempo também aqui, nas operações financeiras, o que a regra fala originalmente? Hoje, as operações financeiras me trazem aquelas regras. Então, você vai ter que usar os títulos
como referência os bonds brasileiros, tudo mais, da dívida brasileira em dólar, em dívida em real. Se não tiver, eu vou usar outro critério. Aqui, a primeira coisa que ele fala primeiro, identifique se é uma operação financeira, uma operação de capital, de dívida ou de capital. Se for uma operação ainda que seja uma operação financeira, mas tem a característica de capital, não vai ser dedutível e acabou. Então, eventualmente, eu tenho uma debenture, uma DPL que vai ser bem vinculada ao lucro, distribuição de lucro e que tem uma característica de capital. Isso já não é nem dedutível. A regra original aqui eu tenho que primeiro passar por isso. Se eu passar por isso, identificar que é uma operação de dívida, aí sim eu vou estabelecer quais são as regras para a dedutibilidade. Então, os métodos vão ser aqueles arm's length mesmo, e aqui eu vou ter de novo toda a subjetividade que eu teria em relação às outras operações, que sejam importações de mercadorias ou não. Então, aqui eu vou ter que estabelecer primeiro o que seja dívida ou capital, para depois estabelecer o que eu posso deduzir ou não. O que é importante também trazer aqui, nas garantias intragrupo, é que isso passa a ser considerado um serviço também, e ele é meu serviço de garantia. Eu vou precisar fazer uma remuneração, eu não simplesmente dou uma garantia e fica por isso mesmo. É um serviço, então por isso eu vou ter que cobrar ou pagar. Isso aí, se eu pagar no máximo, eu vou ter um pagamento limitado. Então, eu vou ter que estabelecer isso. Às vezes pode acontecer também da garantia ser considerado o que a gente chama de atividade de sócio. Isso vale para o serviço também, que eu não falei. As atividades que se chama de sócio é um conceito de OCDE. Existem as atividades de sócio que são feitas pelo sócio e que não são necessariamente repassáveis para as empresas do grupo. Então, eventualmente, publicação de balanços consolidados lá fora, as auditorias consolidadas lá fora, mas não tem relação com as empresas do grupo necessariamente. Então, ainda que tenha um número lá dentro, eu não tenho relação. Por conta disso, na verdade, se considerar atividades do sócio, não deveriam ser repassadas, seja por rateio de despesa, seja com prestação de serviço, e aqui na operação financeira a mesma coisa. Se eu identificar, na verdade, que é uma atividade de sócio, eu não necessariamente vou ter uma contribuição aqui de capital, nem pagamento de remuneração para fins de garantia também. Então, todo esse tipo de coisa vai ter que ser identificado antes de eu conseguir fazer uma dedutibilidade da própria despesa. Aqui também na restrição do negócio, a legislação traz uma coisa interessante, que ela traz, como eu falei, as operações financeiras e comerciais, elas estão vinculadas, mas ela não está societária, mas deveria, porque dentro do Conselho de Reestruturação do Negócio, isso é uma operação societária. A regra fala, se você tiver uma reestruturação do negócio, ela deve também observar preço de transferência. A reestruturação de negócios pode passar por aumento de capital, ela pode passar por vendas de ações, participações societárias internas também. Então, isso deveria estar considerado. Para esse tipo de coisa, eu vou ter que estabelecer quais são os lucros, como eu já faço numa operação no M&A normalmente, quais são as regras, quais são os lucros que essa operação me daria, prospectivos, se eu tivesse feito com o mercado. Eu vou ter que considerar aqui dentro de uma reestruturação de negócio também. O lucro potencial é importante, considerado nesse caso, a expectativa e rentabilidade futura vai ter que ser olhada nesse caso. Se antes a gente olhava, já existia solução de consulta no passado, para a regra original que eu tenho hoje, dizendo que operações com ações, com participações societárias, estavam vinculadas a preço de transferência, hoje aqui está muito mais claro. Então, aqui sim eu vou ter que estabelecer. Se eu mudar as relações comerciais, mudar as relações societárias, e isso me transferir lucros dentro de uma empresa para outra, dentro do mesmo grupo, eu vou ter que sim considerar esse lucro, esse lucro potencial, e vou ter que usar essa tributação. Aqui talvez a gente tenha que ter uma discussão mais para frente, se isso é possível ou não, dentro de uma regra contábil mesmo. A gente nem vai discutir aqui, mas eventualmente operações dentro do próprio consolidado não são necessariamente operações registráveis na contabilidade como operações sujeitas à tributação de um lucro ou não. Isso é questão contábil, não tem relação com a questão societária. Societária, volta ao que eu falei. Se você, de fato, mudar uma relação societária e que me traga um lucro potencial, que essa empresa deixe de registrar um lucro potencial por conta disso, eu vou ter que registrar preço de transferência. Como o que se faria dentro do mercado em relação a isso, dentro de um daqueles métodos. A questão da segurança jurídica, eu acho que essa aqui é uma das mais importantes que a gente possa ter em relação à regra. O que significa isso? Os APAs, que são as regras originais, os APAs nasceram lá em 68 com os Estados Unidos, e depois eles foram abraçados pela OCDE. Os APAs são o quê? São regras que eu
tenho privadas com a Receita Federal. O que significa isso? Eu sento com a Receita Federal, nos Estados Unidos funciona dessa forma. Vamos lá, pegar os Estados Unidos como exemplo. Nos Estados Unidos eu tenho essa regra. Se eu tiver uma operação comercial, financeira, enfim, que seja, eu sento com a Receita Federal americana, sento na mesa com a Receita Federal, ofereço os meus métodos, olha, esse aqui é o meu método da Receita Federal, esses são os meus cálculos, esse aqui é o critério que eu usei para tudo isso, você aceita ou não? E a Receita Federal vai negociar com você esse tipo de coisa. Então, ela vai dizer para você, olha, não concordo com isso, concordo com isso, e isso vai me dar toda a segurança para que eu consiga praticar logo de antemão todo o método, todo o tipo de operação que eu quero fazer. Os APAs, eles podem ter 1 ano, eles muitas vezes têm mais que 1 ano, na verdade, vigência de mais de 1 ano. Eu já vi APAs de 10 anos, por exemplo, em que você tem a segurança de que você vai poder praticar os preços que você considerou com a Receita Federal durante 10 anos, sem o risco de ser autuado nesse tipo de coisa. Normalmente, os APAs são feitos unilateralmente com a Receita Federal são os APAs mais fáceis, são aqueles feitos com a Receita Federal por determinado período. A Receita Federal pode falar assim, eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte, vamos dizer, americana, eu vou chegar com o Brasil e vou conversar com a Receita Federal Brasil, são os APAs bilaterais, em que eu possa, de fato, ter a segurança de que não só o Estado, o contribuinte americano está fazendo isso sem risco de autuação, mas também o brasileiro também. E não vai ter dupla tributação, porque o 100 que ele vai pagar lá vai ser o 100 que eu vou tributar aqui, e com a segurança não tem problema. Eu posso ter operações mais sofisticadas, ter APAs multilaterais, inclusive com 2, 3, 4 países, em que uma operação só triangulada, ela também vai ser válida para outros países, e as receitas federais não vão questionar isso. Então, passa a ser, de novo, um processo interativo, ele é dinâmico, ele é confidencial, e ele me dá toda a certeza de antemão de que eu não vou ter reflexos negativos nos próximos anos em relação àquela determinada coisa. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque dentro da segurança jurídica brasileira, a regra brasileira de APA, ela trouxe uma forma diferente, que a Receita Federal traz pela mídia provisória. Os APAs, na verdade, dentro do Brasil, eles vão ser feitos no processo de solução de consulta, que é o que a gente já tem em outro tipo de esclarecimento qualquer. E essa é a crítica que a gente tem aqui, porque o processo de solução, o processo de consulta formal aqui no Brasil, ele é um processo unilateral, então, ao contrário do exemplo que eu dei nos Estados Unidos, você senta e vai discutir com a Receita Federal um processo completo, aqui, na verdade, passa a ser unilateral. Unilateral no sentido de que eu entrego toda a metodologia para a Receita Federal e ela vai ter o período de X tempo para poder dizer que ela aceita ou não aceita isso aí. O processo de consulta normalmente leva 1 ano, deveria levar 1 ano, se depois de 1 ano eu posso tentar entrar com mandado de segurança para que a Receita Federal me dê uma resposta. Aqui eles estão tirando isso, dizendo, olha, você não necessariamente precisa entrar com a Receita, ser respondido dentro de 1 ano. Então, aqui, excepcionalmente, você tem não só uma coisa ruim feita de uma forma por consulta, como a Receita pode entregar isso depois de 1 ano, que se torna pior ainda. Então, a crítica, que acho que tem um problema aqui realmente no processo de consulta, de APA, é que ele vira um processo de consulta, que a Receita amanhã ela pode, e eu não sei como é que vai ser feito isso dentro do processo dinâmico, mas vamos assumir que a Receita fale, como qualquer consulta formal, ela diga, não concordo com isso. Você tem toda a Receita Federal com todos os seus dados ali, todas as suas coisas, fora de um processo de negociação, ela diga, pode ser sim, pode ser que não. Então, a crítica aqui é que você, de fato, não tem uma negociação com a Receita, você tem, de fato, uma entrega de informação que a Receita pode concordar ou pode não concordar. A grande graça do APA é exatamente que ela concordaria com o seu método, concordaria com os números, e aqui, se ela não concordar, você ficou, de fato, entregue para a Receita Federal com todos os dados que a Receita pode trazer para você uma discussão por meio de auto de infração mais delicada. E aí, de novo, se o APA não funcionar exatamente porque ele é um processo de consulta que eventualmente não funcione, você tem uma situação um pouco pior, porque você continua com toda essa... Você tem toda essa... o contencioso mantido, só que a Receita com um pouco mais de informações que embasem todas as coisas dentro de uma auto-infração. Isso passa a ser ruim. E, como eu falei, dentro de uma auto-infração, se você de fato não funciona, isso vem por auto-infração, os auto-infração tendem, inclusive, a ser mais caros, porque eles vêm com os ajustes primários e provavelmente com os ajustes secundários também. Então, os ajustes primários eles vão vir com todos os dados que a Receita Federal vai ter em função do seu APA, e também com o ajuste secundário, dizendo, olha, eu estou tributando juros também em função de tudo isso. Então, acho que a questão da segurança jurídica aqui, o APA é uma grande coisa, um grande passo que a gente tem, mas não sei se é um APA, dentro do processo que foi dado,
é uma coisa que, de fato, vai funcionar dentro do que a gente quer. Tem uma pergunta aqui da Luzinete que me fala: vai ter um programa nos moldes do SPED para as empresas enviarem a apuração de ajuste TP? Eu não sei também. Eu acho que isso deveria vir ou deverá vir em função de... deve vir em função da instrução normativa que vai ser colocada. Essa vai ser a parte burocrática da coisa. Hoje, como é que a gente faz? A gente faz o TIC dentro da receita, dentro da declaração do ECF, você faz o TIC estabelecendo os métodos e você está vinculado a isso. Eu não sei como é que vai vir, provavelmente isso vai continuar desse jeito, mas eu não sei se vai ter um programa dentro do SPED para esse fim, não. Eu acho que sim, deveria ter alguma coisa, mas a gente talvez só a instrução normativa poder me dizer. A regra da lei ainda não me fala nada sobre isso. Enfim, acho que a gente tem aqui, eu já falei um pouco sobre isso também. A questão das penalidades aqui é uma das coisas que a gente deixa de lado, mas as penalidades acabam sendo importantes. Por quê? Porque as penalidades hoje em dia viraram, a penalidade virou o próprio tributo. Se vocês olharem, a gente tem hoje a regra pela falta de entrega de um LALUR pode chegar a 5 milhões. 5 milhões é um valor de tributo, é um valor grande. E aqui as penalidades não fogem a isso, não. Você ter, na verdade, 5% do valor da transação pela falta de apresentação durante a fiscalização, pode chegar a esses 5 milhões. E isso, como eu falei, é basicamente um tributo. Então, aqui as penalidades deveriam ser revistas, sim, dentro do conceito da medida provisória, para que a gente não tenha, basicamente, um tributo dentro do tributo, ou seja, o ajuste por transferência vai me gerar um tributo majorado, e como eu falei, não só o ajuste primário, ele pode trazer um secundário também, maximizando o valor de auto-infração. Isso pode trazer também uma penalidade acessória, que também é basicamente um novo tributo dentro cobrado. Então, aqui as penalidades eu não vejo elas sendo discutidas, e elas não estão sendo discutidas de fato como ajustes na medida provisória, porque tem coisas de fato até mais importantes, mas a gente está vendo penalidades aqui que são basicamente tributos que deveriam ser coibidos. Então, acho que aqui deveria ser um foco na instituição normativa, na medida provisória, na conversão também, que a gente não está vendo ser visto. Acho que eu passei por todas as coisas aqui, de forma rápida, claro, pelo prazo que a gente tem de 1 hora, mas eu acho que seria importante que a gente, se vocês tiverem perguntas, a gente está aberto a perguntas aqui para discussão. Vou até tirar aqui. Acho que, se vocês tiverem perguntas, seria bom a gente até ter um debate aqui, porque eu acho que, do nosso lado, a gente até vê o que coisas da mídia provisória são feitas, mas do lado de vocês seria bom ouvir a experiência que vocês têm em relação à mídia provisória, perspectivas que vocês têm em relação a isso do ponto de vista das empresas mesmo. Podem ficar à vontade, então, para colocar as suas últimas dúvidas para o Luiz. Porque na reunião presencial a gente olha no rosto de todo mundo, a gente sabe quais são as dúvidas, eventualmente, e tudo mais. Aqui a gente não sabe, então seria bom que a gente pudesse discutir, até para eu entender, inclusive, na visão das empresas, o que acontece. O Felipe está falando aqui, por aqui, adoção apenas em 24. E é verdade, o que eu tenho visto dentro das empresas é as empresas paradas, olhando, realmente esperando que vai acontecer alguma coisa só em 24 mesmo, porque a gente não sabe ainda o que acontece para 23. Não só a gente não sabe porque a gente está se habituando a essas novas regras, mas também porque a gente não tem regulamentação ainda da instituição normativa. Talvez no segundo semestre a gente possa ter um pouco mais de segurança, porque a instituição normativa vai vir, vai aparecer com regulamentação. Mas, de novo, eu acho também, se estivesse dentro de uma empresa, se eu não fosse uma empresa talvez de tecnologia que pudesse me beneficiar de alguma coisa sobre ROI, eu acho que eu pensaria só em 2024, não só pela insegurança burocrática de saber o que fazer, mas pela insegurança do próprio número, saber as próprias visões da Receita Federal sobre o assunto. Luzinete, vi que você está com a mão levantada, posso te liberar para falar. Luzinete, fica à vontade para falar se quiser, ou se for para escrever, vi que sua mão está levantada. Não sei se talvez foi sem querer. Bom dia, acho que estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos ouvindo, Luzinete, fica à vontade. Bom dia a todos. A minha dúvida, né, na empresa também nós estamos, né, nessa expectativa, analisando, mas há uma ansiedade até por parte dos nossos controladores na Alemanha, da área de impostos, se na prática irá reduzir tributação, né, as margens, né, exigidas atualmente, praticadas, serão
majoradas ou não? Olha, o governo, o que eu já li, o que eu já vi do governo, ele está apostando um pouco apesar de não ter sido esse governo a entregar a medida provisória, logo de cara eu imaginei que isso ia ter um pouco de resistência, exatamente porque é o governo anterior, tudo mais. Eu já entendi que o governo brasileiro já abraçou a ideia da medida provisória. Eu só consigo imaginar uma razão por isso, porque isso aumenta o tributo. Você não faz nenhuma reforma se for para diminuir tributo, normalmente não acontece esse tipo de coisa. Então, eu já vi declaração do Haddad de que, de fato, isso pode aumentar tributos e que isso é uma coisa boa, tudo. Então, a expectativa do governo é que aumente a arrecadação. Se vai aumentar, de fato, o tributo para alguma empresa ou para outra, acho que vai depender um pouco de cada caso mesmo. Acho que não vai ter muito jeito. Vai depender de cada caso. Eu diria, por exemplo, empresas que pagam royalties, talvez até diminua a carga tributária, porque você tende a ter uma dedução maior em relação ao que hoje você já nem tem de dedução. Para outras empresas, pode aumentar a base. Então, se você antes estava vinculado, por exemplo, a uma tributação mínima do CAP, porque você botar só uma margem de 15%, que agora você não pode necessariamente seguir o CAP, você tem que seguir o melhor método, talvez o melhor método seja aquele que vai te gerar melhor método não para a empresa, melhor método porque ele que se aplica na empresa para a transação de forma geral. Esse método talvez te gere um aumento de tributo, mesmo que o CAP seja mais vantajoso do ponto de vista econômico, você vai aumentar o tributo. Então, acho que vai depender muito de empresa para empresa. E mesmo dentro da empresa, você tem operações com você tem vários tipos de operação. Então, você tem operações eventualmente com intangíveis, você tem importação e exportação de bens, você tem serviços. Então, eu acho que, mesmo dentro da mesma empresa, você pode ter um aumento e uma diminuição de arrecadação, dependendo, no caso do serviço ou da exportação de bens, em função disso. Você pode ter ajustes maiores e menores em função do método que você vai escolher. Acho que, como resumo, acho que vai depender muito da empresa e da operação para poder dizer isso. O governo, de forma geral, está achando que vai aumentar. Ok, obrigada. Talvez as empresas agora olhem com mais critério, né? Analise o tipo de operação, como você falou na apresentação, ao invés de a gente colocar isso aqui é importação de produtos, isso aqui é importação de serviços, simplesmente, e tributar, né? Apurar o ajuste. Eu acredito que agora as empresas terão possibilidade de olhar mais analiticamente cada tipo de operação para realmente ver qual o método mais adequado. A gente está caminhando de um cenário de certeza para incerteza, não tem jeito, é inevitável a gente fazer isso. Porque se antes a gente tinha uma certeza, porque eu escolho o método que eu quero, não vai ser questionado isso, e a margem é de 60%, é de 40%, é de 20%, agora eu estou caminhando por mais incertezas, porque as incertezas que eu tinha antes, elas aumentam agora, porque antes eu tinha certeza no cálculo, se o cálculo estava correto ou não. Agora eu vou ter que continuar tendo assim, certeza no cálculo, mas agora a incerteza também vai ser sobre será que esse método é o melhor dentro do que a Receita vai achar? Exato. Será que agora a própria margem que eu estou usando, que antes era formulário, agora não é, vai ser a margem correta, a Receita vai achar? Então, a gente está caminhando por mais. A gente saiu da certeza para a incerteza. A gente tinha antes uma segurança jurídica maior, agora tem uma insegurança jurídica maior. Mas é o preço que a gente vai pagar para entrar nos critérios de OCDE. Então, a pergunta antes que sempre valia, você quer ter razão ou quer ser feliz? É um pouco agora a questão de exatamente a pergunta que você vai fazer. Você quer ter certeza jurídica das coisas, mesmo que você tenha um resultado menos preciso, ou você vai ter um resultado mais preciso agora, mas também vai navegar pela incerteza. Por isso que os APAs eles vão ser tão importantes, porque essa incerteza poderia ser ajustada pela Receita Federal, porque eu tenho incerteza grande no número, no método e tudo mais, mas eu estou chegando antes na Receita Federal, entregando isso tudo, ela está dando o tique para mim, dizendo ok, e aí eu passo a ter certeza ao longo dos anos em função disso. Mas para essa certeza, dentro da incerteza toda que vai gerar, para essa certeza acontecer, eu vou precisar realmente que os APAs funcionem. Se eles não funcionarem, a minha incerteza vai ser muito, muito grande. Ok, obrigada. Imagina. Acho que tem uma pergunta aqui também, né? Transações entre matrizes e filiais dentro do Brasil também seriam impactadas pelo arm's length ou somente entre outros países? Essa foi uma dúvida que veio também logo no começo, mas não, é só entre outros países, porque na prática a regra, logo para o artigo 1º da medida provisória, ela já fala, essa aqui regula as relações entre Brasil e exterior, pessoas jurídicas no Brasil e exterior. Então, na prática, não deveria, não funciona. O que a gente tem dentro do Brasil, entre matrizes e filiais, seriam, na verdade,
matriz de férias, considerando aqui, na verdade, empresas independentes, não matriz no sentido estrito, mas seriam as regras do CDL hoje, que são falhas, completamente falhas hoje, porque elas são antigas, elas não pegam todos os tipos de operação, mas é DDL. Então, para esse fim, a gente está substituindo preço de transferência por preço de transferência sempre no exterior. Temos uma outra pergunta aqui, se a função da Receita com viés aduaneiro tende a aumentar com as novas regras de transferência, ou seja, um incremento em fiscalização, partindo de desvios entre valoração aduaneira e preços praticados. Acho que já pode acontecer hoje, né? Isso já poderia acontecer, porque ela se comunica, a Receita Federal, a mesma Receita Federal, nesse sentido. Eu acho que com cálculos um pouco mais sofisticados, porque a regra aduaneira fala sobre mercado mesmo, os valores de mercado da importação. Então, ela pode buscar parâmetros. Como preço de transferência hoje não precisava necessariamente de mercado, pode usar qualquer outra coisa, essa comunicação poderia existir, mas não necessariamente seria válida. Hoje pode acontecer sim, porque a gente está buscando parâmetros de mercado também dentro de preço de transferência. O que é interessante é que quando ela fala, isso é uma pergunta que veio inclusive pela própria regra, quando ela fala que você tem parâmetros de mercado para importação dos seus bens ou para exportação dos seus bens, se eu falo, dentro daquele exemplo que eu dei, eu tinha uma importação de 100, virou 80, na verdade, esses 20 são 20, então são indedutíveis, porque o meu custo de mercado deveria ser 20, se deveria ser 80 e não 100. Se isso vale para imposto de renda, o meu parâmetro deveria ser 80 também para importação. Então, não deveria ter pago mais tributos na importação de 100, com uma base 100, porque 80 deveria ser aquilo que vale. É o que deveria ser correto mesmo, mas a regra da normativa agora, a normativa já veio dizendo, olha, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem uma coisa de preço de transferência, outra coisa você tem para a valoração aduaneira. Então, se vale para o bem, vale para o mal também. Se a Receita vai dizer que eu não deveria ajustar minha base, também para fins de importação de valoração aduaneira, eu também teria que dizer, olha, vocês não se comuniquem em relação a esse tipo de assunto também. O que vale para a transferência na importação também vale para exportação, então não deveria valer para a valoração aduaneira. Então, o que eu entendo aqui é que não deveriam se comunicar, porque a Receita já, inclusive, disse na própria instrução normativa que não tem relação uma coisa com a outra, embora eu acho que deveria ter relação. Se vale 80 na importação como valor custo máximo dedutível, deveria ser 80 como base para os tributos de importação também. Mas a Receita já disse que não deveria valer também. Perfeito. Temos mais uma aqui da Selma. A grande preocupação é a subjetividade, porque no Brasil o melhor é ter a regra clara, mas o prazo de análise das APPAs é mais rápido. É isso, porque a subjetividade foi uma briga, né, na época. A gente está falando, a gente vai migrar com uma regra mais subjetiva. Eu falei, é o preço que a gente está pagando para a gente ter, de fato, a inserção do Brasil dentro da questão da OCDE mesmo. A gente vai virar mais subjetivo mesmo, não que já não seja hoje, mas é mais objetivo do que se pretende hoje, mas acho que o grande sucesso da discussão da subjetividade vai estar nos APAs. Se a gente não tiver os APAs funcionando, isso aqui a gente vai navegar por inseguranças enormes, e não só inseguranças enormes, autos de infração maiores. Como eu falei, os autos de infração agora eles vão vir acompanhados por ajustes secundários, que eles não tinham antes. Então, agora com o ajuste secundário, mais juros e tudo mais, a gente vai ter uma discussão um pouco, os autos de infração tendem a ser maiores. Então, a gente tem que evitar eles fazendo os APAs funcionarem mesmo. Por isso que eu acho que eles deveriam seguir um processo um pouco melhor de mudança e deveriam ter um foco maior na mudança da lei, da MP para a conversão em lei, para ter um processo próprio. Perfeito. Se alguém tiver mais dúvidas, ainda temos alguns minutinhos, senão a gente já vai se encaminhando para o final. Eu falei bastante, na verdade. Eu não consegui, na verdade, descer a detalhes intangíveis, nem serviços, nem todas as coisas, porque no final a gente não tem esse tempo todo. Mas depois a gente pode falar sobre isso, se for o caso, a gente faz uma sessão sobre isso. Legal. Aqui, o Joel falou exatamente isso. Os royalties intangíveis ainda estão bem complicados. E estão mesmo. Eles estão bem complicados porque eles são mais vamos dizer, a grande novidade do assunto. A gente tem, até falo, Joel, se for o caso, a gente tem, vou fazer uma propaganda aqui, lá no escritório a gente fez uma discussão sobre preço de transferência em janeiro, e aí a gente está fazendo uma série de webinars. Então, a gente fez um de intangíveis agora, a gente vai fazer no final de março, a gente vai fazer um sobre serviços, depois operações financeiras, está fazendo um por mês, até aprovação da medida provisória.
e a gente tem ele gravado. A gente fez um especificamente só sobre royalties intangíveis, que eu acho que valeria a pena, se você quiser. Depois a gente vê, a gente fez não só ele, como a gente fez um podcast com as dúvidas sobre royalties intangíveis. Se você quiser, depois a gente passa, porque acho que ali você vai conseguir um pouco mais de detalhe. Pelo tempo que a gente tem aqui, a gente não consiga descer, talvez. Mas me manda um e-mail depois, se puder mandar um e-mail, eu te mando os links disso aí do que a gente falou sobre esse assunto. Meu e-mail, vou te falar que é lferraz@matosfilho.com.br. Posso copiar aqui no chat, Luiz? Pode sim, pode sim. Tá bom. Vou copiar aqui no chat. Aí fica mais fácil. A gente tem, não sei se a dúvida que eu tenho agora, se a gente gravou mesmo, se está disponível no site o próprio webinar que a gente fez especificamente sobre os intangíveis, e depois, de novo, em março agora a gente vai ter o de serviços, mas não sei se a gente gravou, mas certamente o podcast a gente tem e isso a gente pode passar. Perfeito, coloquei seu contato aqui no chat. Bom, acho que agora não restaram mais dúvidas, foi muito bem, foi muito esclarecedora e podemos fazer uma nova rodada aí conforme a MP for avançando e a gente... Ela vai ser aprovada na minha visão, então certamente a gente pode talvez esperar um pouco ela ser aprovada, sair esse normativa, a gente faz um apanhado mais geral de tudo. Perfeito. A gente vai combinando. Eu queria agradecer de novo a presença de todos em nome da Câmara e agradecer novamente muito pela palestra do Luiz Felipe e desejar a todos, hoje especificamente, Feliz Dia das Mulheres, desejar a todos uma ótima tarde. Obrigado, gente. Não tenho mais dúvidas. Muito obrigada. Tchau, tchau.